Vamos aqui, campo elétrico de uma esfera condutora, de uma esfera metálica, né? Metálica geralmente ela é condutora, tá certo? Ela tem muitos elétrons livres, né? Então quais são os pontos principais? A carga elétrica em excesso fica na superfície da esfera, na parte externa da esfera. O campo elétrico no interior dela é igual a zero, tá certo? Porque as cargas elétricas ficam na superfície e elas ficam paradas, né? Porque a gente está falando de equilíbrio eletrostático, tá certo? Elas ficam em equilíbrio, elas ficam paradas, os elétrons, nesse caso aqui seriam os prótons, né? Seria a falta de elétrons de alguns átomos aqui na superfície do material, né? Da minha esfera. E essa carga elétrica todinha cria um campo elétrico no ponto P, que é nessa direção aqui, tá certo? E o campo elétrico externo P, então vamos lá, o campo elétrico dentro da carga, que aqui dentro dessa esfera é igual a zero, certo? Não existe efeito elétrico aqui dentro, tá? Porque se existisse, as cargas iam estar em movimento. Toda vez que se coloca um campo elétrico, né? Aqui tem um campo elétrico, beleza. Então eu tenho elétron livre aqui, por exemplo, tá no espaço, tá no ar. Quando eu coloco o elétron aqui, ó, ele vai ou se afasta ou se aproxima. Então, se tiver um campo elétrico, se tiver um elétron livre em algum local aqui, certo? Poderia ser um íon positivo também no ar, né? Digamos assim. E aí, se você coloca aqui, ele é afastado, tá certo? Isso acontece mais na água, né? Esses íons positivos, negativos e assim sucessivamente. Tá bom? Campo elétrico no ponto P, eu já sei a mesma equação de um campo elétrico de uma carga pontual, porque você considera, como eu sou professor, eu gosto de falar bem direitinho. É como se fosse assim, você considera uma carga pequenininha aqui e outra carga pequenininha aqui, tá bom? Aí você vai, ela é positiva, certo? Nessa parte aqui da superfície e nessa parte aqui da superfície. Lembrando que isso aqui é uma esfera, tá certo? Então aqui também tá cheio de carga elétrica, ó. Do outro lado também, ela todinha tá cheia de carga elétrica, né? Aí se você fizer o campo elétrico nesse ponto P, vai ser assim, ó. Mais ou menos, tá certo? Se você fizer o campo elétrico nesse ponto P, aí você vai fazer, é como se fosse uma cruzinha, né? Uma tesourinha. Aí ele vai ser assim, ó, certo? Modo que o campo elétrico resultante, né? De modo que o campo elétrico resultante é essa reta aqui mesmo, certo? Então as contribuições das partes carregadas aqui, quando você vai fazendo as partes carregadas, elas vão te dar um campo elétrico sempre nessa horizontal aqui, tá bom? Deixa eu ir apagando aqui, né? Tá certo? Então é por isso que eu desenho esse vetor campo elétrico aqui. Deixa eu ir apagando. Demora um pouquinho, pessoal, que meu teclado é ruim aqui. Depois eu vou comprar um melhor. Na verdade tem um ali, eu vou já pegar, porque eu tô tão empolgado aqui. Pronto. Tá bom? Então o campo elétrico é assim. Lembrando, se você prestar atenção, tem o raio da esfera, tá certo? E essa distância do centro da esfera até aqui, se você olhar na figura aqui, ó, ele tá aqui dentro. Essa distância aqui tá incluindo o raio, tá bom? E aí, como o campo elétrico no interior de uma esfera metálica, pode ser de um objeto metálico também. Tem lá uma gaiola de passarinho gigantesca, por exemplo. Como o Faraday fazia, né, nas experiências, essa ideia de campo elétrico vem dele, tá certo? Aí ocorre o fenômeno chamado de blindagem eletrostática, né? Porque você tem aqui uma região que está tendo uma tempestade, por exemplo, e uma pessoa está dentro de um carro, de um avião, de um ônibus da Via Metro, por exemplo, só para você ter uma ideia. E aí, de repente, né, ocorre uma descarga elétrica. Como a lataria é metálica, por isso que eu coloquei aqui de propósito mesmo, esfera metálica, tá? Aqui não é uma esfera, mas é um objeto metálico, né? Tá certo? Que você fica dentro dele, o campo elétrico dentro dele é igual a zero. As cargas elétricas em excesso, os elétrons aqui que vão descer em excesso, tá certo? Vão ficar por aqui, eles vão se dissipar, vai estar até chovendo. É porque o pneu é isolante do ônibus, tem nada a ver, tá certo? Tá bom? Tá? Então, por causa que isto aqui é metálico, funciona como uma gaiola de Faraday, né? Todas as cargas elétricas vão se dissipar e a pessoa que está dentro não vai
sofrer nenhum dano, tá? Não tem campo elétrico aqui dentro, não tem movimento de carga elétrica aqui dentro, né? Só se a pessoa encostar aqui, tá? Como ocorre em acidentes, né? Às vezes essas empresas de manutenção como a Enel, né? Vão fazer uma manutenção lá num poste, de repente se rompe um fio, toca no caminhão, né? Geralmente tem caminhão, toca no caminhão. Se infelizmente o motorista tocar na lataria do caminhão, né? Mesmo ele estando dentro, se ele tocar na lataria, a descarga elétrica vai... As cargas elétricas vão passar por ele e aí, na maioria das vezes, é fatal, tá bom? Então tem que tomar muito, muito cuidado mesmo. Eu falo isso aqui em sala de aula, né? Vamos para o próximo tópico.